Olá, querido telespectador. Você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos aqui em Apucarana, na rua Ponta Grossa, número 1836, na Sobreloja. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. Tratamos das mais variadas neuroses e psicoses. Nós desenvolvemos metodologias próprias, metodologias específicas para tratar de depressão, estresse, síndrome do pânico, hiperatividade, bipolaridade e as mais variadas neuroses e psicoses que assolam a saúde mental da humanidade. Nós no IPTH desenvolvemos uma visão científica e espiritualista para analisar o ser humano. Todos nós, seres humanos, somos compostos de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando nós falamos de mente humana, é impossível falar da mente sem falar da espiritualidade inerente ao ser humano. Como eu disse, somos uma tricotomia e é impossível de dissociar o eu sem falar da espiritualidade e é impossível afastar o eu desta tricotomia. Então, a nossa ciência é uma ciência mental e uma ciência espiritual. Dr. Scheffer, então, o que é uma ciência espiritual? Veja, meu querido telespectador, em 1998, o Código Internacional de Doenças fez uma alteração no CID-10.43. A própria ciência médica admite que o bem-estar humano está relacionado às emoções, à estrutura física e também à espiritual e social. Então, nós falamos aqui de ciência mental, englobando a vida no contexto da espiritualidade inerente ao ser humano. A nossa visão científica foi estruturada por um alemão chamado Bert Hellinger. Nós seguimos esta linhagem analítica e psicanalítica do maior psicanalista de todos os tempos, Bert Hellinger. Ele foi um ícone da saúde mental. Foi e é porque ainda, apesar dos 94 anos, Bert Hellinger é vivo. E hoje nós vamos falar no programa Conexão Alfa sobre a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz em relação aos que vieram primeiro, aos que chegaram primeiro. Quem veio antes de nós? Os nossos pais. E antes dos nossos pais vieram os nossos avós. E assim por diante nós vamos tendo essa hierarquia na ancestralidade. E diante dos nossos pais, independente da nossa idade, nós somos crianças. Independente se nossos pais estão mortos ou estão vivos. A lei de hierarquia não extingue aqueles que já partiram. A lei de hierarquia é inerente à organização do agrupamento. E nós, filhos, temos que reverenciar os pais e temos que reconhecer que na lei da hierarquia os nossos pais são maiores e nós somos crianças. O que eu quero falar hoje sobre as consequências sobre a família, quando a família não conhece a lei da hierarquia. Não conhecendo a lei da hierarquia, infraciona esta lei até mesmo sem perceber ou sem querer, claro, porque não conhece a lei. Alguns pais, principalmente as mães, me desculpem as mães, mas é o que eu ouço aqui no consultório. As mães têm o hábito de fazer das filhas as suas confessoras. As mães têm problemas de relacionamento com o pai, têm vários problemas na vida, insatisfação pessoal, profissional e financeira, e aí a mãe chega na filha, ainda criança, e começa a desabafar com esta filha, atribuindo a esta filha um peso incarregável. Você, mamãe, por favor, me ouça. Independente da sua idade, você pode ter 90 anos e a sua filha ter 70 anos.
Os problemas seu não diz em relação às suas filhas. As mães não podem fazer das filhas as suas confessoras. Por quê? Sabe que isso é grave? Meu querido telespectador, realmente é grave. Por quê? Quando a mãe tem um problema com o pai, e a mãe acaba abrindo isso com a filha, a mãe acaba embutindo na cabeça da filha, inserindo no conceito da filha, que os homens são maus, que os homens são violentos, que os homens não tratam as mulheres com carinho. Uma das consequências da infração da lei da hierarquia é a dificuldade nos relacionamentos das filhas, as quais as mães fizeram suas confessoras. Vejam que aí é uma infração invertida. Não foi a filha que inverteu a lei, foi a mãe que inverteu a lei. A mãe fez a filha grande e ela se posicionou como pequena, colocando o grande fardo que estava sobre ela, sobre a filha. E para a mãe aquele fardo era suportável, mas para a filha é incarregável, impossível da filha viver uma vida tranquila, sem as consequências pela infração da lei da hierarquia. Da mesma forma, como os pais podem infracionar a lei, os filhos também enfraquecem. Mas antes de falar dos filhos, a infração da lei da hierarquia pelos filhos, eu quero falar de algo bastante comum na nossa sociedade, que os pais cometem infração quando pedem perdão aos filhos, independente do que o pai cometeu, ou do erro que a mãe cometeu. A mãe ou pai não pede perdão aos filhos. Se os pais pedem perdão aos filhos, o que vai acontecer? Os pais vão se fazer de crianças e os filhos vão fazer-se de grande. E o destino do filho poderá ser um destino pesado, um destino complicado, uma vez que foi infracionado a lei da hierarquia, quando o filho pediu perdão, o pai pediu perdão para o filho. Quero falar algo bastante forte que vou falar agora. Nas famílias que acontece incesto, é uma coisa grave, é animalesca. Mesmo nesse caso, o pai não pede perdão à filha. Porque se o pai pede perdão à filha, ela está dizendo, você é a culpada e eu sou inocente. E os pais dizem o que então quando erram com relação aos filhos? Os pais chegam perto dos filhos e dizem, eu sinto muito. Só isso. Quando os pais dizem, eu sinto muito, o pai não está atribuindo ao filho o peso que é dele. Uma outra questão que também é bastante interessante e que passa desapercebido pela sociedade, pela lei da hierarquia, e quem infraciona uma lei é penalizado, é quando os filhos tratam os pais como crianças. Vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar aquele filho que estudou, que se formou, que tem um diploma, e seus pais são semi-analfabetos. Este filho, pelo egoísmo ou pelo orgulho, ele pode humilhar os pais, ordenando que os pais façam isso, façam aquilo, e que se comporte dessa ou daquela outra maneira. Os pais não devem permitir que os filhos façam e ajam como pai dos seus pais. Isso é grave para o filho, porque ele está carregando um fardo insuportável sobre os seus ombros. Ele está fazendo de grande diante dos seus pais e está fazendo dos pais pequenos. Isso é grave. Nós observamos aqui no consultório e nas constelações familiares que muitas dinâmicas de fracasso dos filhos estão embasados neste episódio da infração da lei da hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Os filhos, normalmente, hoje eu percebo, nesta vida moderna, por estudarem mais, eles ficam arrogantes. E eles começam a dar ordem aos pais, principalmente quando os pais já estão numa idade avançada. Eles querem coordenar o destino dos pais.
querem trazer os pais para morar com eles, querem fazer uma casinha no fundo do lote deles para os pais, sem os pais pedirem. Isto é uma infração grave da lei de hierarquia. Ah, mas então os pais não devem ser olhados pelos filhos? Sim, os filhos devem olhar para os pais, mas desde que haja concordância dos pais. O errado é fazer aquilo que os pais não estão de acordo. Assim, o filho coloca peso sobre ele e começa a ter um destino difícil, e aí, lá na frente, o problema vai aparecer novamente. Os filhos dele, desse filho que mandou nos pais, começam a querer mandar neles. E aí, os problemas de conflitos familiares vão ficando cada vez mais graves, geração após geração. Você que está me ouvindo, e quem sabe já fez do seu filho, da sua filha, um confessor. O que se deve fazer? Preste atenção, meu querido telespectador. Você pode consertar isso. Você chega perto do seu filho, no momento oportuno, só vocês dois, principalmente as mães, olhem para os filhos e diga: filha, eu quero que você devolva para a mãe este fardo que eu coloquei sobre você, quando eu contei as minhas dificuldades para você, quando eu desabafei, quando eu falei mal do seu pai para você. Aí a mãe abraça essa filha e fecha os olhos e tira este peso de cima delas. Com certeza, mamãe, você está ajudando a sua filha a ser feliz, a andar no caminho leve, no caminho da paz, no caminho da felicidade. Porque crianças não devem carregar o peso dos pais. Uma outra forma de quebrar a lei da hierarquia é quando os pais não se entendem e os filhos tomam partido. Normalmente, vamos falar um pouquinho mal dos homens, né? Até agora eu falei que as mulheres infracionam mais a lei da hierarquia, fazendo de suas filhas confessora, isso é verdade. Mas muitas vezes agora eu quero falar um pouquinho dos homens. Os homens, no trato com as mulheres, a grande maioria tem um pouco de dificuldade. São agressivos com as esposas, não as tratam com delicadeza, não as olham com carinho. E aí o que acontece? Nesses conflitos, os filhos tomam partido, normalmente do lado da mãe, a mais fraca. E acaba gerando um sério conflito entre os filhos e o pai. Isso está certo ou isso está errado? Está completamente errado. Primeiro está errado que o homem deve tratar a mulher com carinho, tratar com amor, com delicadeza. Afinal, no jardim da nossa existência, a mulher é a mais bela flor, é a mais perfumada, e é assim que os homens devem tratar as mulheres. Mas se existe um conflito, esse conflito já está extenso, é um conflito já antigo. Como os filhos devem agir? Os filhos devem perguntar à mãe: o que é que a senhora quer que eu faça para lhe ajudar? Ou então para o pai. Não devem interferir simplesmente achando que o pai é o agressor e a mãe é a vítima. Por quê? Os casais, muitas vezes, se os filhos não se intrometem, se os filhos não metem a colher, vamos dizer assim, eles se entendem. E eles podem, então, resolver os conflitos e ter uma vida de casal harmoniosa. Mas o grande problema hoje é a intromissão, a interferência dos filhos nos relacionamentos dos pais. E eu volto a dizer, os filhos não têm que intervir nos conflitos dos pais tomando partido. O que os filhos podem fazer é conversar com os dois, pedindo que em nome dos filhos eles se entendam. Mas os filhos não devem tomar partido, não devem fazer do pai o agressor, muito menos fazer da mãe a vítima. Porque num conflito sempre há vítima e agressor do ponto de vista racional, quem está de fora. Mas entre as quatro paredes, talvez nem sempre é assim. Eu quero que você, que é mãe, você que é pai, pense no que eu disse. E você que é filho, e tem se feito de grande diante dos seus pais, baixe a bola e olhe para seus pais como grandes, e reverencie os seus pais.
é o primeiro mandamento com promessa. Honre os seus pais, honre pai e mãe, para que tenha longos anos sobre a face da terra e para que sejas feliz. Eu desejo a você, meu querido, minha querida, um grande abraço e uma felicidade do tamanho do mundo para você.